Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui apresentando mais um novo episódio do nosso podcast. Meu nome é Davi. Meu nome é Leonardo. E eu sou a Lívia. E hoje a gente está com o nosso professor Maurício. Professor, o senhor pode fazer uma breve apresentação do senhor? Sim, Davi. Bom, como o Davi já falou, eu sou Maurício Ascenjo, meu nome de guerra na universidade é Ascenjo. Estou aqui na universidade desde março de 1989. Olha a cara dessa moça. Hoje eles têm um dinossauro no programa, ou não é? E sempre atuando nos cursos na área da computação, né? Ciência da computação, sistemas de informação, análise e desenvolvimento de sistemas, enfim, computação é a minha praia. A gente está fugindo hoje um pouco do nosso assunto de costume. Hoje não estamos focados na psicologia em si, na computação, mas no final a gente junta todos. Vocês querem começar? A gente, discutindo o tema, a gente pensou em falar sobre as novas maneiras de se adequar ao mercado de trabalho. Podia dar o que você acha sobre isso, como é que está sendo no dia a dia? Certo. Agora, quando você fala, Léo, como se adequar ao mercado de trabalho, você está falando especificamente no mercado de trabalho na área de TI, ou você está falando como qualquer profissional vai usar a TI como ferramenta de trabalho? Olha, era num geral, mas no geral. Essa primeira ideia foi boa, porque a gente não tinha realmente pensado nisso, porque a TI realmente bem grande e tal, extensa, e é preciso que a gente sempre esteja em mudança, em constante mudança. Bom, vamos falar primeiro do geral, que era a tua ideia original, né? Bom, a gente sabe que a computação hoje é uma ferramenta de trabalho para qualquer que seja a profissão, né? Não só para as profissões da área de exatas, mas até mesmo nas vossas profissões, né? E quando eu falo na psicologia, não estou falando apenas daquilo que está por detrás, na infraestrutura, no agendamento de consulta, nas consultas que hoje são feitas muito em cima de lives, né? Eu estou falando até de inteligência artificial, que eu acho que você iria me perguntar alguma coisa mais tarde sobre isso, né? Mas estou falando de inteligência artificial, estou falando de sistemas especialistas que, sem sombra de dúvida, os ajudam nos diagnósticos, ou pelo menos numa fase inicial, vamos dizer assim, no pré-diagnóstico, né? Então, se o computador já é uma ferramenta de trabalho até na área de psicologia, que é uma área tão distante da área de computação, originalmente distante, porque hoje essa distância não existe, imagina para um engenheiro, imagina para um arquiteto, imagina para um contador, né? Então, hoje em dia, o conhecimento de computação, ele é básico, né? Ele é fundamental para você ingressar em qualquer que seja a profissão. Falando especificamente na área de TI, é óbvio que aí você é exigido um pouco mais com relação ao conteúdo técnico. E muita gente tem ideia de que o profissional de TI é aquele cara que fica sentadinho atrás do computador programando o dia inteiro. Lívia, isso era verdade na época desse dinossauro aqui, certo? Então, na minha época, 98% dos profissionais da área de TI tinham exatamente esse perfil e desenvolviam as suas atividades dessa forma, sentadinho atrás de um computador, programando. Mas hoje não é bem assim. Hoje, o profissional de TI, ele tem que ter um perfil muito mais abrangente, muito mais dinâmico. Ele tem que conviver e sentir o problema do usuário
para propor uma solução mais efetiva, né? Então, na verdade, hoje o profissional de TI é mais um integrador das tecnologias disponíveis no problema do contratante ou do cliente. Bacana, né, cara? É uma área bem grande, assim, que tu tem que estar sempre em constante mudança, né? Uma hora sempre dá um novo, porque, né, é o que você falou, na época dos dinossauros, era só Na ficar minha ali. Era ficar ali sentadinho. Hoje tem muito mais, né? É que eu não entendo, né? Mas as áreas, assim, que mais utilizam isso, quais são as novas demandas, assim? Bom, quais são as novas demandas? Vocês já devem ter ouvido falar em ciência dos dados, né? A área de ciência dos dados é uma área que está muito na moda, né? E esse era um profissional que até 10 anos atrás não existia. E se a gente voltar mais 10 anos, ou seja, 20 anos atrás, você falar num programador front-end, que é aquele camarada que se preocupa com o layout, com os desenhos da tela, desenho de tela esse que não é pura e simplesmente um exercício de criatividade. Não, ali tem muito de ergonomia para o usuário se sentir confortável ao navegar pelo site. Ali tem muito de psicologia também, principalmente se o objetivo do meu site for venda. Tem muito de programação neurolinguística e o profissional que trata dessa parte de design, de desenvolvimento de front-end, como a gente costuma dizer, e a gente costuma dizer front-end porque é o contato do usuário com o sistema, né? Então é a parte frontal do sistema. Então isso tem muitos conhecimentos que fogem totalmente da área de computação, mas que são tão importantes quanto o conhecimento técnico que o cara tem que ter para construir aquele negócio. O que você falou agora é muito interessante. Eu já tinha ouvido falar algo parecido, que era o de você montar o site, né? Dele ter toda essa, como é que eu posso dizer, essa de puxar mesmo a pessoa para ela ficar naquele site. O TikTok é todo pensado assim, né? Porque ali tem tudo que você precisa, compartilhar, curtir e é só você passar, entende? Ele cria um ambiente confortável para o teu cérebro, para você se sentir aconchegado, entende? E tu passa horas ali, né? Na verdade, Incrível. não só o TikTok, né? Mas todos os sites de sucesso e principalmente os de venda têm muito esse apelo, né? Os de venda, né? É o que puxa mais, né? Deve ser o que puxa mais por causa do fato, né? De sempre persuadir, né? De estar ali querendo sempre. Exatamente. Além também, né, do back-end robusto, ou seja, porque quando a gente fala em venda, a gente está falando em algo que precisa de muita segurança, porque eu estou falando dos dados dos clientes e estou falando também de dinheiro, né? Então, a parte de trás, que é o que a gente chama de back-end, também tem que ser muito robusta, muito confiável. E é nesse sentido que se justifica os marketplaces de hoje, né? Então, Magazine Luiza, Netshoes, não vendem só os seus produtos, eles oferecem toda essa infraestrutura de back-end e de front-end para aquele comerciante menor que não teria condição de investir em tudo isso, né? Eles sempre pensam no todo, Mercado Livre e tudo nesse sentido, né? Hoje em dia você não tem mais o site da loja. Quando a loja é grande, ele é um marketplace, ou seja, ele vende os produtos da loja e demais quem quiser contratar o serviço dele. Sim. E você poderia comentar com a gente sobre isso de você estar no Instagram, no TikTok, no Facebook e a gente fala até que está sendo observado, né? Porque a gente pensa, comenta alguma coisa, visita algum site uma vez e ele já começa a mandar outras sugestões. Então, se você está interessado
em ir para, sei lá, Paris, ele começa a divulgar lugares, divulgar restaurantes e tá sempre ali. Eles falam que é o algoritmo, né? É verdade, quando você falou, falam que a gente está sendo observado. Não, a gente está sendo observado, né? Não é que falam. Isso é verdade. Tudo aquilo que a gente faz no nosso computador, no nosso celular, está sendo monitorado. Não à toa que a gente fala de alguma coisa, imediatamente começa a chegar matérias, propaganda daquele assunto específico que a gente falou. Então, isso é verdade. E adivinha quem é que está por detrás disso? Não somos nós, não, da computação. Quem é que está atrás disso, Lívia? O pessoal que quer vender, né? E com o auxílio das máquinas. Não só com o auxílio das máquinas, com o auxílio do teu pessoal. Tem muito psicologia, né? Porque até mesmo na área de vocês, e agora vamos inverter um pouco a situação, né? Eu agora viro o entrevistador. Gente, na época desse dinossauro, quando eu fazia faculdade, quem fazia psicologia tinha um único destino: abrir um consultório e clinicar a partir desse consultório. Hoje o mercado de vocês se resume a isso? Não. Por gentileza, me deem aí uma ideia de mercado de trabalho na área de vocês. A gente vê muito psicologia no esporte, tem até psicologia do trânsito, dentro de empresa. Jurídica. Dentro de empresa, né? Dentro de empresa, fazendo o quê? Bastante. É como se fosse, não sei se eu estou certo, mas é RH, entende? Administrando pessoas, ajudando pessoas com estresse, muito no trabalho. Eles chamam para quando tem uma situação também que ocorreu com a maioria dos trabalhadores daquela empresa, eles chamam um psicólogo, vários psicólogos para conversar e meio que acalmar os ânimos, dependendo da situação. Então, e também para analisar o perfil, né? O perfil que vai estar dentro daquela empresa, como que ele vai lidar perante as situações de trabalho futuras. Exatamente. Então hoje o profissional da psicologia, ele é fundamental no RH das empresas, né? Para fazer o levantamento de perfil adequado à empresa e para conciliar o perfil dos candidatos às vagas propostas pelaquela empresa. Então hoje tem muito de psicologia nisso. Agora, o psicólogo, ele dentro da empresa, ele só analisa o perfil dos colaboradores ou ele trabalha também no levantamento do perfil dos clientes ou dos potenciais clientes? Com certeza. A gente tem matéria de inovação e a gente vê isso, né? De pensar além, de conseguir chamar a atenção das pessoas, de prender a atenção. Porque você... Na psicologia você não está vendendo um produto, você está vendendo um serviço. Existem vários psicólogos, então para você fazer com que aquela pessoa te escolha seu serviço, você precisa ter uma imagem, passar uma imagem boa para a pessoa, né? Exatamente, né? E tudo isso que a gente é observado e tudo que nos chega a partir dessa observação não é aleatório. Tem o estudo, tem o trabalho de profissionais da tua área e tem o trabalho dos profissionais da minha área, que eu diria que nesse caso é secundário, porque a gente trata pura e simplesmente de compartilhar a informação que vocês definem que é interessante ser compartilhada para cada perfil de cliente, para cada perfil de consumidor. Então vocês definem, a gente pura e simplesmente faz o compartilhamento disso nas diferentes mídias, a transmissão, os links, etc. e tal. E isso é o bonito desse novo mundo, né, gente? Porque tudo é integrado, né? Então, há 30 anos atrás, seria impensável psicologia e ciências da computação desenvolverem um trabalho de TCC integrado. Hoje é perfeitamente possível a gente fazer um trabalho de TCC integrado
aonde o teu pessoal vai fazer esse levantamento e o meu pessoal vai fazer o quê? Vai fazer a implementação, a viabilização dessa ideia, fazer com que essa informação seja compartilhada para quem vocês julgarem interessante. Então, essa interação é muito legal, Fantástico. né? Essa Fantástico demais. conexão, né? Tudo hoje em dia está conectado. A gente pode não perceber, mas está. E quando a gente... Pode falar. E quando a gente percebe isso, abre mais possibilidades, né? Da gente conseguir usar isso a nosso favor. De conseguir compartilhar para mais pessoas, para conseguir abrir para um público maior. Sem sombra de dúvida, Lívia. E você fala algo muito importante, porque se a gente abre novas possibilidades, a gente abre também novos postos de trabalho, né? A gente abre novas profissões, e isso é fundamental para o nosso futuro, porque por um outro lado, a gente sabe que existem um monte de profissões que estão morrendo, que vão deixar de existir, e isso vai gerar um déficit de emprego. E esse déficit tem que ser compensado de alguma outra forma, né? E é bem verdade que, infelizmente, as coisas não acontecem de forma sincronizada, né? Existe um gap, e nesse gap muita gente vai sofrer com desemprego, e é muito importante que a gente, o poder público, esteja atento a isso para criar mecanismos para suportar tudo isso por um período, né? Porque sem sombra de dúvida isso vai acontecer cada vez com mais frequência e cada vez mais rápido, né? O senhor comentou no começo da nossa entrevista aqui, falou de inteligência artificial, né? Gostaria de perguntar para o senhor, para quem não tem conhecimento, para quem é mais leigo no assunto, o senhor saberia explicar como funciona a inteligência artificial? Quando a gente mandar a pergunta lá, ele já automaticamente escreve, esse negócio incrível. Certo, como funciona a inteligência artificial? Nós temos uns 3, 4 dias para a gente ficar explorando o assunto. Porque, gente, quando a gente fala como é que funciona esse negócio de inteligência artificial, no nosso curso de sistemas de informação, a disciplina de inteligência artificial, ela consome um ano inteiro. E eu garanto que a gente não vê tudo. Nossa, cara. Pelo menos a gente não vê tudo com profundidade. A gente dá uma ideia de tudo que existe nessa área, e dentro dessa ideia a gente procura focar naquilo que é mais interessante para o curso, para as linhas de pesquisa do curso. Então, é inviável a gente aqui nesse bate-papo informal mostrar como funciona. Mas, por exemplo, eu citei há alguns instantes atrás que o computador, a inteligência artificial, pode ser usada para diagnósticos. Isso é uma área da inteligência artificial que a gente chama de sistemas especialistas. Então, eu tenho uma área dentro da inteligência artificial que estuda, que desenvolve sistemas especialistas. E não tem nada a ver com o chat GPT que está tão na moda, né? Por exemplo, ao adentrar no campus, eu cheguei lá, mostrei minha carinha num tablet, né? O tablet reconheceu a minha face e liberou a minha entrada. Esse reconhecimento facial, o reconhecimento biométrico, esse reconhecimento é inteligência artificial também. Sistema especialista? Não, nada a ver. É outra área, é a área de redes neurais, que não é só utilizado para reconhecer digital ou face. É utilizado há décadas pelo sistema de correio, porque o sistema de correio
como é que ele faz a identificação dos CEPs? Manual? Tem um estagiário lá que fica separando? Nossa, imagina. Imagina. O cara morre. Nem estagiário merece fazer isso. Não, o cara sai de lá morto. Então, é feita a leitura daquele CEP, que normalmente é manuscrito, e aí a gente tem outra área da inteligência artificial, que são os OCRs, outra área não, ainda continuamos na parte de redes neurais, mas um outro produto que são os OCRs, e a partir do reconhecimento daquele CEP é feito o encaminhamento, se aquele CEP é do estado de São Paulo, do estado do Rio Grande do Sul, e separado, né? Tudo de forma automatizada, né? Aliás, já que estamos falando de forma automatizada, quando a gente sai daqui da nossa Santos e vai para São Paulo, a gente passa em Cubatão. E quando a gente se aproxima de Cubatão, a gente vê um monte de chaminézinha. E talvez a gente não imagine que na ponta de cada uma daquelas chaminés há inteligência artificial. Por quê? Porque eu tenho ali o reconhecimento do padrão do gás que está saindo. E se aquele gás se torna mais ou menos poluente, eu entro com um sistema de atuação para corrigir. Reconhecimento de padrão, qualquer que seja, é inteligência artificial, é rede neural. Aí vamos para outro exemplo bastante popular. O Deep Blue, o computador da IBM que joga xadrez e ganhou de todos os grandes mestres mundiais. Caramba, é sério? Tem isso? Eu não tinha ouvido falar nesse aí. Caramba. Tem isso, Leonardo. E Leonardo, você não sabia que dá para jogar xadrez contra o computador? Não, aí sim, aí dá. É que eu não sabia que tinha esse. Só que na época desse dinossauro aqui, a gente já conseguia jogar xadrez contra o computador. Era um algoritmo. Só que era um algoritmo super complexo e não tão eficiente. Às vezes esse pangaré ganhava do computador, né? Hoje é inteligência artificial, e com inteligência artificial a eficiência é muito, muito maior, né? Outra área de inteligência artificial, que é a área de deep learning, de aprendizado. Eu não programo, eu não desenvolvo um algoritmo, eu ensino e eu treino ele a jogar xadrez. E o computador é muito rapidinho, todo mundo sabe disso. Então, ele, em alguns minutos, ele consegue jogar milhares, milhões de partidas e aprender. Ele se torna mais experiente muito antes do que qualquer ser humano. Por isso da eficiência, né? E eu citei 3, 4 áreas da inteligência artificial que são também as mais populares. Agora, lembra que a gente falou que hoje em dia o lindo do mundo moderno é que tudo se interliga, que tudo está conectado? É óbvio que as diferentes áreas da inteligência artificial podem também se integrar para fazer coisas mais robustas, para vencer desafios maiores, né? O chat GPT tem aprendizado dentro dele? Ora, lógico que tem aprendizado dentro dele. Então tem inteligência artificial. Tem busca de informação, como tem busca de informação no Google? Lógico que tem. Então, são N recursos computacionais somados que nos dão aquele resultado tão interessante, né? Agora, para aprender como tudo isso funciona exatamente,
termina psicologia e volta para o curso de computação. Né? E ainda vai ficar por cima, né? Não é nem tudo, não é nem aprofundado, porque é gigante. É uma área Nossa, gigante, meu, uma área gigante. Eu tinha ouvido falar, eu não lembro qual era, mas era um jogo no qual você ensinava a inteligência artificial a fazer uma coisa, a jogar bola, a andar, você ensinava ela e depois ela fazia sozinha, porque você falou, né, do xadrez e tal, porque é difícil, né, meu, tu ganhar do negócio, os caras não conseguiram, os melhores, né, não conseguiram, eram os russos, não eram, não? Os melhores jogadores, não eram? Pô, se eles não conseguiam ganhar do computador, né, que usava o algoritmo contra ele. É espetacular, né? Quem faz precisa ser bem mais esperto, né, pra mudar essas coisas, modificar aqui, ali, pra, né, criar uma coisa no qual vai aprender. Por isso que os algoritmos antigos para jogo de xadrez não eram tão eficientes. Porque tinha a presença de um programador desenvolvendo o algoritmo, né? E o programador tinha que prever todas as possibilidades, ou seja, o programador tinha que ser um cara muito bom de jogo de xadrez também, né? É difícil, né? Difícil. Hoje o esquema é totalmente diferente, né? Hoje a gente define a inteligência, parametriza a inteligência e a partir dessa parametrização a gente coloca ela para aprender, né? E esse aprendizado, ele vai jogar uma, ele vai jogar duas, ele vai jogar três e ele não vai ser tão eficiente assim. Mas a partir do momento que ele tiver jogado 200 mil partidas, 400 mil partidas, 500 mil partidas, 1 milhão de partidas, ele se torna praticamente imbatível, porque ele vai esbarrando em todas as possibilidades, né? E em cada um desses esbarrões, ele acaba aprendendo. Ele pega teu estilo de jogo, né? Então, é muito legal, legal. Seria né? isso com um diagnóstico também? Tipo, ele vai esbarrando em vários casos, vários problemas específicos? E aí... Não. Como seria, então? O diagnóstico, os sistemas especialistas, eles já trabalham com uma outra ideia. Vocês não são da área da computação, mas eu posso falar tranquilamente sobre banco de dados com vocês. Todo mundo aqui sabe o que é um banco de dados. Aliás, voltando a ser o entrevistador de novo, a universidade usa esse negócio de banco de dados? Usa. Para quê? Lançar nota, para armazenar as vossas notas, para armazenar as RA. disciplinas que vocês fazem, o RA, o e-mail. Então a universidade tem um banco de dados, que tem os dados de vocês. Quando você entra lá no Mercado Livre e compra qualquer coisa, o Mercado Livre usa banco de dados? Usa, né? Para registrar a nossa compra, aliás, para registrar os dados da minha compra, para armazenar os dados do vendedor, dos produtos que aquele vendedor vende. Então, o conceito de banco de dados é tranquilo para todo mundo, né? Um sistema especialista, ele trabalha com uma base de regras, né? Então, eu não tenho um banco de dados, eu tenho uma base de regras. Então, eu defino um conjunto de regras. E aí, conforme eu vou dando as situações, ele vai fazendo essa pesquisa nessa base de regras, ok? Quando eu estudei inteligência artificial, quando eu estudei sistemas especialistas, quando eu desenvolvi os primeiros sistemas especialistas, essa ideia de machine learning, deep learning, não existiam. É óbvio que hoje eu posso somar as duas coisas, né? Porque isso é muito importante. Muita gente fica extasiado com inteligência artificial.
mas um profissional da área da saúde, um psicólogo, um médico, ele pode se equivocar no diagnóstico? Sim. Pode. Não é desejável, mas pode. Uma inteligência artificial pode se equivocar num diagnóstico? Sim e não, né? Sim, também pode. É porque ela pega dados que já existem. Também pode, também pode. Então, toda inteligência artificial é passível de erro, né? O quanto ela vai errar é o que vai determinar se aquela aplicação é boa ou é ruim. Então, um sistema especialista para diagnósticos na área de psicologia. E agora eu estou perguntando, eu não tenho resposta mesmo, tá? Se tiver uma taxa de acerto de 90%, será que é bom? Até ter uma maior. Ou, não, uma menor, desculpa. Mas seria aceitável? 90% acho que sim, porque... E aí é vocês que sabem, tá, gente? Tá? Então, se eu consigo essa taxa, legal. O meu produto atende. O Deep Blue, ele é muito bom, mas em 1 milhar de partidas, ele pode perder uma. Né? Então, toda inteligência artificial está sujeito a erro. O quanto que é aceitável é que vai determinar se aquele produto é bom ou se ele é ruim, certo? É pelo fato de... Profissionalmente falando, sabe qual foi a primeira vítima da inteligência artificial? Advogados. Já ouviram falar no IBM Watson? Não. Uma inteligência artificial genérica desenvolvida pela IBM. Quando eu digo genérica, é porque ela tem um pouquinho de tudo disso que a gente falou de inteligência artificial. E o IBM Watson, ele foi muito bem recebido pelos juristas americanos na geração de petições e de jurisprudência. E se o Watson faz isso tão bem, um monte de advogado deixou de fazer esse trabalho, né? Então, muitas vezes a gente pensa que a computação ela tira o emprego apenas daqueles menos qualificados, mas isso não é bem verdade, né? Isso não é bem verdade. Nas épocas do videogame, né? Assim, os bem mais antigos, o NES, o primeiro Nintendo, o Nintendinho, ele tinha um robozinho que era um acessório que você comprava. Ele era um robozinho assim, o Rob, e ele jogava com você. Você encaixava o controle nele, alguma coisa assim, e ele jogava com você, jogos que dava para você jogar de 2. Eu não sei se ele funcionava dessa forma, de ir aprendendo com você, mas eu acho que naquela época, né, assim, acho que não, né? Não, era mais de qualquer forma, né? Estamos falando isso de há uns 15 anos atrás. Nossa, é bem mais antigo. 1987, 7, né? Acho que é 3, não? 83, 87, eu não certo. sei. Então, nessa época, inteligência artificial não existia. E, na verdade, o que eu estou falando é polêmico, né? Porque qualquer um pode contradizer. Não, é lógico que existia. Existia. Mas existia aonde? Dentro dos laboratórios de pesquisa das grandes empresas, das grandes universidades. Então, existia. No teu computadorzinho, na tua console, não existia. Eu sou muito ignorante nesse negócio de game, eu nunca gostei muito desse negócio, eu nunca tive muita paciência para isso. Mas do jeito que você falou, parecia até que você colocava o joystick no colo do robozinho e que ele ficava operando o joystick. Era para quem não tinha com quem jogar, ele meio que jogava com você. Certo. Agora, mesmo sem conhecer, eu te garanto que isso era apenas um teatrinho, tá? Eu também ele ficava imagino. com os dedinhos ali só no teatrinho, porque na verdade ele tinha uma conexão elétrica com aquele joystick e ele estava passando os impulsos, os sinais elétricos diretamente para o joystick,
tá? Então, aquela movimentação era pura e simplesmente um teatrinho. Você imaginar, oh, meu amiguinho está aqui jogando comigo, mas era teatrinho. Por quê? Porque a mecânica para fazer isso teria que ser tão refinada, e na época a gente tinha mecânica refinada, mas o custo seria proibitivo, o custo do robozinho, né? Então o robozinho de alguma forma se conectava eletricamente ao joystick, e aí ele fazia um teatrinho. Impressionante, cara, impressionante. Mas ele era meio então que uma receita de bolo feita já, praticamente. Ele não tinha nada, não desenvolvia, né? Para. A Lívia fala tão bonito, fala algoritmo, e aí você vem e esculacha falando receita de bolo. Na verdade, Lívia, ele não está errado, não. Uma receita de bolo é um algoritmo, né? Olha, pegue 3 xícaras de farinha, coloque lá na bacia, quebra 3 ovos, agora mexe. Então, uma receita de bolo é um algoritmo, mas a gente há de convir que é muito mais elegante, muito mais chique falar algoritmo do que falar receita de bolo. Vê se você lembra. Peopleware fala como? People é... Fala algoritmo, não fala receita de bolo. Receita de bolo não, pelo amor de Deus. Pegou até trauma agora de receita de bolo. Pô, não, mas é porque assim, tinha, nas nossas aulas tinham, né, o pessoal que falava de uma maneira mais... sim, normal, né? Por assim dizer. Só que o professor Maurício sempre falava, não é assim. People é algoritmo. A gente tem que falar algoritmo. Não é que tá errado, mas a gente que era da computação tinha que falar de uma maneira mais complexa, pra ficar mais bonito, né? Porque muitas vezes na área da computação você escuta o cara falar, você não entende nada, e aí você fica, cara, você apagar isso, né? E na verdade, como toda e qualquer área, a computação tem um vocabulário específico também, né? Que quem não é do métier, às vezes sofre um pouquinho para entender, né? É aquela pessoa mais leiga, né? Sempre ali demora. Mas quem é da área tem a obrigação de se comunicar tecnicamente. Era da... Com você, né? Aí é contigo, vai ter que ensinar pra gente. Mas é de boa, fica tranquilo. Professor, eu lembro que quando a gente estava estudando, logo no comecinho da matéria do senhor, eu lembro que uma coisa que me intrigou bastante, que eu também não sabia, e até hoje eu fico, só de lembrar eu já fico, caramba, era aqueles computadores de empresa, sabe, empresa grande, que o senhor até citou, o computador que você tem em casa, ele pode ter 64 de RAM, chegar aos pés de um computador de empresa. Tinha 1 tera de RAM, caramba, negócio tipo cabuloso. Tu esqueceu tudo, né? Mais ou menos. Porque o computador de uma grande empresa não é um computador cabuloso, Davi. É um mainframe. Era um mainframe. É um mainframe, né? Porque a gente não pode imaginar que o computador do Banco Itaú, da Petrobras, da Volkswagen, seja igual ao computadorzinho que a gente tem na nossa casa. Por melhor que seja o nosso computador. É alguma coisa muito maior, né? É alguma coisa muito mais sofisticada. É um mainframe, né? Esse mainframe, quando a gente fala, coloquei um SSD de 1 tera na minha máquina, pra gente isso é fabuloso. Para um Itaú, para uma Volkswagen, para uma Petrobras, isso é quase nada. Né? Então, as capacidades de um mainframe são muito maiores, sem contar o fato de que eles são sempre redundantes, né? Por exemplo, nos filmando aqui, a moça está usando um computador bem legal, e o computadorzinho que ela está usando ali, ele tem uma fonte de alimentação. E se essa fonte de alimentação queimar, o computadorzinho dela vai deixar de funcionar. O computador de um banco não pode se dar o luxo de queimar a fonte e ele caiu. Não. Então, dentro do computador do banco, eu tenho 2 fontes, eu tenho 3 fontes, eu tenho 4 fontes, eu tenho hardware redundante.
Por isso que ele também custa tão mais caro. O sistema cair, né? Não pode, né? Imagina. Não pode. Tô até hoje, ó, tá gravando aqui, eu vou falar. Tô até hoje tentando fazer a carteirinha daqui por causa do sistema. Segundo eles, a máquina quebrou. Aí, então, é um negócio que eu também queria saber. Não sei se você sabe, mas assim, é porque eu já vi, né? Uma maquininha que imprime a carteirinha. Isso. Aí, mas por que precisa do sistema para fazer? Sendo que seria só o caso de um... Porque você já respondeu a tua pergunta. Você está colocando, Léo, Maurício, tem uma maquininha lá que imprime a carteirinha, né? É verdade. Aliás, todo banco tem uma maquininha muito parecida com aquela que imprime os nossos cartões de crédito, de débito, né? E como você bem disse, aquilo é uma maquininha. Você conhece alguma maquininha que faça alguma coisa sozinha, só porque ela quer fazer, ela quer colaborar com o Léo, então ela vai imprimir o crachazinho do Léo? As máquinas fazem alguma coisa sozinha? Não. Não. Para fazer qualquer coisa, aquela maquininha, ela tem que ser previamente programada. Tá. E para colocar os dados do Léo naquele crachá, a gente vai ter que buscar os dados no banco de dados da universidade. Então eu vou ter que ter um programinha também para ir buscar esses dados. E esse programinha vai ter que mandar esses dados para aquela maquininha que imprime. Então, você está entendendo o porquê da palavra sistema? Agora, porque não é um programinha, é uma solução que vai lá no banco de dados, captura os dados, repassa esses dados para essa maquininha no padrão que ela requer. Né? Então eu tenho aí um sistema interligando todas essas partes. Tá, agora tá bem mais claro. Agora não vai reclamar mais. Agora eu não vou reclamar mais lá. Porque é tipo uma impressora, né? A impressora não vai imprimir o negócio sozinho, né? Então Você ela tem depende que da mandar de algum máquina. lugar, seja o computador ou o celular, você tem que mandar de algum lugar para ela imprimir. É um meio, né? É um meio. Exatamente. Então, como um gerador elétrico funciona? É por bateria, seria no caso. Ou é para fazer com que... como é que é? Acabou a luz na casa, aí você tem um gerador. Aí você liga esse gerador para gerar energia para casa de novo. É funcionando na base da bateria, né? Não sei. Eu não sei. Você não está me dizendo qual o gerador? Por exemplo, aqui na universidade, a gente tem um gerador. Não sei se vocês já sofreram algum corte de fornecimento de energia elétrica aqui na universidade. Já, né? Ainda nesse bimestre a gente teve um dia de manhã, né? A gente teve um de manhã. Percebeu que as lâmpadas do corredor e das escadarias permaneceram acesas. Um gerador, né? E esse gerador, para alimentar todo o complexo Santa Cecília, não é a bateria. Esse gerador, ele é movido a óleo diesel. Nossa, É? caraca, meu. Existe... Que é a mesma opção que fazem os navios, né? Porque, o navio está viajando, está fazendo a travessia Europa-Brasil e tem luz, tem água aquecida, tem ar-condicionado. Da onde ele tira essa energia elétrica, né? De um gerador, e esse gerador é um gerador diesel. Tem uns elétricos também, né? Aliás, a gente tem essa realidade hoje na indústria automobilística, né? A gente tem os carros híbridos que não são exatamente recarregados na tomada. A gente tem os 100% elétricos que a gente carrega na tomada, tem uma bateria zona lá que se recarrega e alimenta o veículo. Mas existem os híbridos, aonde eu tenho um motor a combustão que gera eletricidade para o motor que vai movimentar o carro.
E é um carro bem raro, né, de se ver. Eu, pelo menos, eu mal vejo, né? Eu lembro de um dia de ter visto um cara carregando um bagulho desse tamanho, assim. Na verdade, nós estamos numa fase de transição de matriz energética, né? Então, não é algo comum ainda no Brasil, né? O percentual de venda de carros elétricos ou híbridos no Brasil ainda é pequeno, né? Mas se você for para a Europa, principalmente na Europa, esse índice já é bem maior, já é uma realidade. E tem umas cidades que nem usam, né, esses carros híbridos, é mais por bicicleta. Tinha uma cidade, eu esqueci qual era, mas eles só andam de bicicleta. Só de bicicleta, apenas bicicleta. Nada mais que isso. Você vê as fotos no Google, o Earth, é só bicicleta, você tem em todo canto. Tipo as bicicletas, aquelas verdes que tem pra você alugar, é lá que tem isso também. É direto lá. Na verdade, gente, essa consciência ecológica necessária é algo que está se tornando mais comum, né? E é por esse motivo que eu gosto e admiro muito a geração de vocês, né? Porque a minha geração não tinha consciência ecológica ambiental nenhuma, né? Consciência ecológica da minha geração era você não jogar o lixo no meio da rua, você jogar o lixo no lixo. Eu acho que isso não é consciência ecológica, eu acho que isso é educação, né? Sim. Mas era o ápice da consciência ecológica. E a vossa geração é muito mais comprometida com isso do que foi a minha. Aliás, a minha geração tem uma parcela enorme de culpa em tudo isso que está acontecendo com o clima ultimamente, com o aquecimento global, etc. Né? Não tinha a lei do cigarro antes, né? Não, em qualquer não tinha, canto. não tinha. A Hoje pessoa fumava em qualquer lugar, numa sala de aula, avião, na mesa de um restaurante, em qualquer lugar. Né? Qualquer canto, meu. Olha só. Então, Não deu outro. A humanidade evolui. Nunca na velocidade que a gente gostaria, né? Mas evolui. Na medida do possível, né? A passo de formiguinha a gente chega lá, ou não é? E falando de mudança, assim, a gente estava até fazendo um trabalho de observação, onde a gente estava analisando o comportamento das pessoas com o uso do celular. E a gente estava vendo que a maioria das pessoas, ao ter uma conversa, estava sempre com o celular. Você acha que, do jeito que está atualmente, essa conexão entre as pessoas, esse diálogo, essa interação, pode piorar? Ou você acha que... Não sei te responder se o celular, na verdade, como tudo na nossa vida, é uma ferramenta, né? E como toda e qualquer ferramenta, pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal, né? Um martelo é uma ferramenta, e a gente pode considerar o martelo uma ferramenta valiosíssima, né? Porque quantas moradias já foram construídas à base de um martelo, né? Principalmente na antiguidade, onde as casas eram mais de madeira, coisa desse tipo, né? Então, puxa vida, quantos lares um martelo não construiu? Que instrumento fantástico! Mas também em brigas e guerras, quantas vezes o martelo não foi usado como uma arma, né? E quantas vidas ceifou, né? Então, o celular é mais uma ferramenta, né? E depende muito do uso que você vai dar para ela, né? Você pode dar um bom uso para essa ferramenta ou você pode dar um mau uso para essa ferramenta. A gente deseja que sempre seja um bom uso, que a gente tire o melhor proveito possível dessa ferramenta, né? Mas, infelizmente, vocês sabem melhor do que eu que o ser humano é um sujeito complicado, É um bicho sujo. Então, nem sempre as coisas são usadas da forma como deveriam, né, gente? É aquela coisa, né? Do mesmo jeito que ele te dá, ele te tira de você. Agora, fato que está revolucionando a forma da gente viver, que está afastando, alienando as pessoas, não sei.
ou está aproximando as pessoas? E, sinceramente, eu não tenho opinião formada sobre isso. E conseguiria, nesse momento, defender as duas bandeiras. Né? Conseguiria defender as duas bandeiras. Porque o menino que fica em casa só jogando no celular, não sai para tomar um sol, não sai para interagir com outras crianças, então eu acho que eu já estou aí conseguindo defender que, olha, esse vício que a gente está adquirindo não é bom. Né? Mas, meu exemplo, eu tenho família que mora fora de Santos, que mora no Rio de Janeiro, que mora em Santa Catarina, e o meu contato hoje é muito maior, né? É muito maior, né? Então, toda semana a gente se fala, a gente se vê, a gente se comunica, coisa que antes a gente não fazia. Então, essa ferramenta nos propiciou isso. Então, eu consigo defendê-la, né? Eu acho que o segredo, e eu estou falando, eu acho que vocês têm todo o conhecimento para me corrigir e fiquem à vontade para fazê-lo. Eu acho que o importante é que isso não se torne um vício, porque um vício, eu creio que é sempre algo maléfico. É que é um negócio difícil de sair, né? Porque, pô, é que o celular, ele está sempre ele sempre te bombardeia com novas informações. Todo dia. Não tem um que não se salve, entende? Ele sempre te puxa, sabe? Sempre te puxa. Sim, mas vamos lá. Define psicologicamente vício para mim. É um exagero em alguma atividade que você faça, seja bebida, fumar, usar o celular. Exatamente, né? Então, por exemplo, tem gente que é viciada em trabalho. Não posso dizer que o trabalho seja ruim. O trabalho é até necessário. Mas o vício no trabalho, quando o trabalho se torna exagerado, eu acho que você definiu muito bem com a palavra exagerada, é que aí se torna um problema, né? Então, a gente pode usar todo dia, a gente pode usar constantemente, mas a gente não pode usar de forma exagerada. Vai de você, né? Quando eu falo com meus primos que moram fora de Santos, puxa vida, que bacana, né? Mas eu não falo com as pessoas só por aqui, né? Eu tenho na minha rotina, no meu dia a dia, o tete a tete, o olho a olho, o sentar numa mesa de restaurante para comer uma pizza, tomar uma cerveja, que eu também julgo isso salutar, né? Eu acho que esse convívio social, esse estar presente, estar perto, né? O tete a tete, o olho no olho, eu acho que isso é importante também para o ser humano, né? Bem importante até para desenvolver mais as interações pessoais, porque, né? Depois a gente sempre volta nesse assunto, né? Não tem como fugir dele. Depois que veio a pandemia, né, a gente ficou em casa com o celular, tal, voltou, é difícil se comunicar com outras pessoas, sabe? Porque você estava acostumado com o uso do celular todo dia ali. E, gente, no período de pandemia, eu acho que as tecnologias tiveram um papel, eu não diria fundamental, eu diria heróico, né? Porque permitiu a gente manter uma série de atividades que, se fosse há 20, 30 anos atrás, amigo, já era. E como foi para você dar aula durante o período de pandemia pelo computador? Porque, pelo menos no nosso curso, a gente preza por esse contato, né? É algo que é difícil você imaginar uma aula de psicologia pelo computador. Tela, né? Mas como que era na parte de TI, na parte de computação? Quando a gente... Primeiro, eu acho que vocês não devem levar muito em consideração o meu depoimento nesse sentido e o depoimento dos meus alunos. Por quê? Porque, de certa forma, a gente já estava mais ambientado a essa situação, né? Eu já tinha
muito profissional trabalhando em esquema de home office. Então, para muita gente, para os teus professores na área de psicologia, para os professores da área de educação física, foi uma situação totalmente inusitada. Para a gente não foi, né? Então, o meu depoimento nesse sentido não deve ser levado ali como um depoimento padrão. Mas vamos lá. Quando esse negócio começou, eu achei que ia ser um desastre. Aí, depois, começou e eu mudei de ideia. Eu comecei a perceber que não era tão ruim assim, que a gente conseguia desenvolver o nosso trabalho de uma forma bastante razoável, né? Então, mudei de opinião, né? Mas sempre achei que o modelo presencial era melhor. Porque no modelo presencial, às vezes você está explicando alguma coisa, ninguém te pergunta nada, mas só de olhar para a tua cara, eu vejo um pontinho de interrogação em cima da tua cabeça, né? Então, eu te questiono, eu consigo extrair a tua dúvida de você. E naquele momento, isso não era possível. Mas, mediante o meu cenário inicial, eu achei que a coisa superou minhas expectativas, né? Aí, nós voltamos ao modelo presencial, né? E aí eu percebi que originalmente eu estava certo, foi um desastre. Né? Voltar ao presencial foi desesperador. Por quê? Porque nos momentos pandêmicos, nos momentos online, a aula fluía. Eu tinha um questionamento de uma meia dúzia que puxava a aula, que fazia a aula acontecer legal. Existia uma interação muito próxima até do que existia em sala de aula. Então foi legal. Só que quando a gente voltou, a gente percebeu que isso era uma minoria. A grande maioria nem assistia às aulas. Então a gente voltou no presencial e o pessoal do primeiro ano era calouro. E o pessoal do segundo ano era calouro. E o pessoal do terceiro ano era calouro. Salvaguardando meia dúzia de exceções em cada sala, né? Então a volta foi desesperadora. Mas essa recuperação ela acabou se dando de uma forma acelerada. Mas até agora não retomamos o ritmo que a gente tinha em 2019. Não retomamos. Eu, além de trabalhar aqui, eu dou aula na Federal de São Paulo também, né? E na Federal de São Paulo a gente tem também cursos na área de licenciatura. A gente, como instituição federal, a gente é obrigado a ofertar inúmeras licenciaturas. E existem muitas pesquisas feitas nesse sentido, né? Muitos TCCs, teses de mestrado, de doutorado, que surgiram para discutir esse momento tão surpreendente que foi o momento da pandemia. E alguns desses estudos apontam que no nível superior, o prejuízo, a gente só volta ao nível de 2019 em 2025. Olha essa projeção. E você conhece professor, né? Professor nunca está satisfeito, né? Professor sempre quer mais, né? Não. Então, tu acha que a gente achava o nível de 2019 bom? Era o ideal? Não. Mas a gente só vai chegar lá em 2025. Olha só isso, cara. O estrago foi grande. Foi gigante. E reparem que a gente está falando para o nível superior, onde teoricamente as coisas são mais fáceis, né? Onde as pessoas são mais maduras, onde as pessoas sabem estudar, aonde as pessoas teoricamente estão fazendo o que querem, portanto têm gosto pelaquilo, para estudar aquilo. E aí? Algo a mais? Um questionamento que eu fiquei, o senhor comentou
pouco atrás também, antes dessas explicações sobre a pandemia, o senhor falou do aquecimento global. Tem uma pergunta para te fazer. Você acha que nós seres humanos, vamos conseguir utilizar a tecnologia para conseguir dar uma maneirada ou tentar até resolver o problema do aquecimento global? Será que você acha que a gente tem nível para chegar a esse ponto? Eu acho que não é uma questão de que a gente tem que usar, porque senão a gente não reverte. E a gente já está usando. É aquilo que a gente comentou, né? A gente evolui, não na velocidade que a gente gostaria, mas a gente já está caminhando nesse sentido. E no nosso bate-papo de hoje a gente abordou isso, né? Quando a gente fala de carro elétrico, é a tecnologia em prol do meio ambiente. Embora isso possa ser questionado, isso é muito questionado, né? Porque o carro elétrico tem emissão zero, mas aquela energia elétrica, a gente mora num país privilegiado, onde boa parte da energia elétrica é gerada de forma limpa, através de hidrelétricas, e a gente agora está investindo em energia solar, e a gente é privilegiado nesse sentido, e a gente está investindo em energia eólica, e pela faixa de litoral que a gente tem, a gente também é privilegiado nesse sentido, mas em muitos outros lugares, a geração dessa eletricidade é feita através do diesel, que é poluente. Então, você tira a poluição da ponta do processo e coloca no início do processo. Então, a gente que diz que há um empate, que não há um grande avanço, né? Em algumas outras localidades, essa energia é nuclear, que também gera radioatividade, que também é algo poluente, extremamente nocivo ao meio ambiente e à nossa saúde, né? Então, sem sombra de dúvida, a investida em energia solar, em energia eólica, a inteligência artificial na ponta das chaminés, é a tecnologia trabalhando em prol do meio ambiente. Se não para reverter esse quadro, nesse momento, para não deixar que o quadro se agrave. Se agrava, né? Tanto é que tem até, não é técnica, né? Mas são jeitos de armazenar, que você falou da energia nuclear. A Marie Curie foi enterrada num caixão de chumbo, por causa da radiação, que ela mexia muito com aquilo. Porque senão, né, é aquela coisa, ela se alastra, né? E muito. É um negócio assim, é uma energia bem forte, assim, que se deixar escapar já era. Então, pra frente. Basicamente, tem que achar uma maneira de usar para a gente evoluir, não ficar parado. Exatamente, né? E a evolução é alguma coisa constante, e a gente está percebendo que a evolução ela está acontecendo cada vez mais rápida, né? E tem um colega lá na computação, professor Luiz Antônio, que sempre diz: a gente tem duas certezas nessa vida. A primeira é que a gente vai morrer, a segunda é que tudo vai mudar, e vai mudar cada vez mais rápido, né? E isso é fato, né? Então, a gente tem a esperança de que esse avanço tecnológico consiga reverter esse quadro numa velocidade que hoje a gente não sonha, né? Mas que a gente consiga fazer isso com o bom uso da tecnologia. Porque a tecnologia é pura e simplesmente uma ferramenta. O ser humano é que tem que decidir como é que vai usar essa ferramenta, né? E o ser humano, como disse o Léo instantes atrás, não é um sujeito fácil, né? É um bicho sujo. Legal de notar. Mais uma pergunta, gente? Alguma coisa, Davi? Não? Tranquilo. Então, tem mais alguma... Não, gente, foi uma tarde super agradável, né? Para mim é um prazer enorme estar junto de um público tão diferente do meu público, né? Com um perfil tão diferente, e eu acho que isso é
fundamental, porque como a gente citou várias vezes no nosso bate-papo de hoje, né? No fundo, tudo está conectado, tudo se integra de uma maneira mais intensa ou menos, né? Mas hoje, no mundo atual, tudo está integrado. A gente tem que entender isso para poder vislumbrar um futuro melhor, né? Que esse é o nosso grande objetivo. Eu diria que é o grande objetivo do século XXI, né? Reparar os erros do passado, construir um mundo melhor, uma vida melhor. Exatamente. Né? Isso aí. Amém. Muito obrigada. Então é isso, gente. obrigado. Esse é o fim do nosso 5º episódio do podcast com o professor Maurício Ascenjo. Eu, Davi, me despeço junto com meus amigos Léo e Lívia. E até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legal, gente.